dia, boa tarde, boa noite a você, esteticista amigo, aqui da Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, a nossa Anesco. Hoje a gente voltou, com essa questão de vídeos de perguntas e respostas, e a gente vem trazer para vocês soluções para 3 questões que são bem recorrentes no nosso dia a dia aqui da associação. A primeira, a gente já vai falar que é uma questão que a gente já vem tratando dela já há bastante tempo. Em nossas palestras a gente sempre toca nesse ponto. Então foi uma pergunta que chegou via direct do Instagram da Associação Anesco, @Associação Anesco. Se você ainda não segue a nossa associação, eu peço a gentileza que você se inscreva no nosso Instagram, se inscreva também aqui no YouTube e no Facebook também, fique por dentro de todas as novidades. E a gente está lançando esse tema de perguntas e respostas para vocês que têm sempre essas dúvidas. Aí chegou uma pergunta para a gente aqui. Olá, Associação Anesco, vocês podem me ajudar com uma dúvida, por favor? Estou quase ingressando em uma empresa de depilação a laser. Porém, para poder ser efetivada, estão pedindo para me associar ao Conselho de Biomedicina. Esse conselho ampara esteticistas? Pois bem, em 2011 e 2012, o Conselho Federal de Biomedicina emanou algumas resoluções tratando do exercício dos biomédicos na área de estética. E dentre dessas resoluções, que foram a 197, a 200, a 214 de 2012 e a Resolução Normativa 1 de 2012, elas passaram a tratar também da necessidade do esteticista ingressar nos quadros de profissionais do Conselho Federal de Biomedicina. Muito se questionou na época a respeito dessa possibilidade, haja vista a lei que regulamentou a profissão de biomédico não tratar de procedimentos estéticos. E aí começou-se uma batalha judicial bem grande, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente, por intermédio do sindicato, nós tratamos de algumas questões e que a gente conseguiu resolver essa obrigatoriedade desnecessária e, a meu ver, ilegal à época, do esteticista ingressar num quadro de uma profissão que não escolheu e ser obrigado a efetivamente ingressar nesse quadro profissional, e principalmente por não ter direito a votar para os cargos de conselheiros dos conselhos, do Conselho Regional e do Conselho Federal, não votar e nem ser votado. Então foi uma batalha bem grande na época, e a gente conseguiu, junto ao Judiciário, algumas vitórias relevantes. E essa questão ela ficou completamente superada com o advento da Lei 13.643 de 2018, que regulamentou a profissão de esteticista e cosmetólogo. E diz na própria lei, no artigo 9º, que um regulamento irá tratar da criação do conselho, e o conselho que vai reger as normas regulamentadoras propriamente dita. Assim, o arcabouço já foi feito com a criação da lei que regulamentou a profissão, e vai ser sedimentado com essa resolução que vai criar os conselhos profissionais de Estética e Cosmetologia, o Conselho Profissional de Estética e Cosmetologia. Então, respondendo à pergunta, não a obrigatoriedade de ingresso do esteticista no Conselho de Biomedicina, haja vista essa resolução, que a meu ver é inconstitucional passou a ser inconstitucional com o advento da Lei 13.643 de 2018, e já era ilegal antes da regulamentação da profissão de esteticista. Vamos passar para a segunda pergunta, que trata também, uma pergunta bastante recorrente,
que trata das questões de cursos livres na área de estética. A gente recebe denúncias diárias de pessoas ofertando cursos profissionalizantes na área de estética, cursos de terapias capilares, corporais, e um desses procedimentos que a meu ver também são completamente abusivos e ilegais, e a gente vem denunciando junto ao Ministério Público para que o MP, na qualidade de fiscal da lei, né, ele atue coibindo a venda desses cursos, muitos até online, né? Como é que você vai fazer um microagulhamento sem ter a noção da pele de cada um, enfim. Então seria necessária a criação do conselho profissional, é mais uma possibilidade, né, de avanço da própria classe e avanço nessas questões desses cursos ilegais que vêm sendo ofertados para leigos trabalhar na área de estética. A Lei 13.643 de 2018, ela é muito clara quando ela diz que quem pode trabalhar com estética é o técnico em estética e o esteticista e cosmetólogo. O técnico em estética é aquele profissional que fez um curso técnico ou aquele que consiga comprovar pelo menos 3 anos de prática da atividade de estética antes do advento da lei. Ou seja, se a lei foi promulgada no dia 3 de abril de 2018, esse profissional, para ser considerado técnico em estética, ele tem que ter comprovação documental, prática, de que já atua com a estética desde o ano de 2015, desde o início de abril de 2015. Então, essa é uma das possibilidades previstas no artigo 3º, parágrafo único, e também para ser reconhecido como técnico em estética, o esteticista tem necessariamente que fazer um curso numa escola técnica com concentração em estética e cosmética. Além disso, o esteticista e cosmetólogo é aquele profissional de nível superior que fez um tecnólogo ou um bacharelado. Então, você só pode atuar na sua função de esteticista quando você tem essas 3 possibilidades. Do contrário, essas ofertas, esses cursos, por exemplo, esse aqui que nos chegou, diz inclusive, é um curso que oferta curso de jato de plasma, eletrocautério, e diz também na propaganda que você não precisa de formação acadêmica para fazer um microagulhamento. É absurdo. Mas precisa de uma boa formação técnica com protocolos baseados em comprovações científicas, como é o caso do curso à venda aqui ofertado. A gente sabe que a própria lei ela já traz esse arcabouço, né? A possibilidade mínima do profissional ser reconhecido como esteticista. Então, se você quer buscar uma possibilidade de avanço nas suas técnicas que você já aprendeu ou na sua escola técnica ou na sua graduação, você pode efetivamente fazer um curso desse. Agora, você que não tem prática nenhuma, que não conhece o campo de atuação do exercício profissional e esse arcabouço legal que existe hoje em dia, tratando da profissão de esteticista e cosmetólogo, você não vai poder atuar na área. Você vai ficar à margem da lei, correndo o risco de vir a ser até demandada numa ação penal por exercício ilegal de profissão. Então, muito cuidado. E você que caiu nessa, a minha dica é que você procure o judiciário para poder sanar esse ato lesivo ao seu direito de consumidor, porque é uma prática abusiva e essas práticas abusivas são vedadas pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Passando para a terceira pergunta, que acredito eu que seja a pergunta do momento, envolvendo a área de estética. Ela trata de uma publicação
do CREMESP, né, o que é o Conselho Regional de Medicina, né, do Estado de São Paulo. Ele fala o seguinte: o CREMESP acionou a Polícia Civil, o Ministério Público e a Controladoria de Vigilância Sanitária, Covisa, solicitando a imediata suspensão de curso envolvendo prática médica que será ministrado por esteticistas na Vila Mariana. A ação do CREMESP se deu após a Comissão de Defesa do Ato Médico da Autarquia, instituída em agosto de 2021, apreciar denúncia encaminhada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a respeito do curso, que abarca procedimentos como skin booster, preenchimento, lipo de papada, jato de plasma, entre outros, restritos à medicina, de acordo com a Lei 12.842/2013, que é a Lei do Ato Médico. A defesa do ato médico é uma das principais bandeiras da atual gestão do Conselho, cuja atuação reúne uma série de ações relativas à preservação das prerrogativas médicas, como a criação de um canal exclusivo para recebimento de denúncias e promoção de eventos voltados especificamente sobre o tema, além de inúmeras iniciativas no âmbito jurídico. Pois bem, pano de fundo disso tudo aqui é a questão dos procedimentos injetados. A Lei 13.643/2018, ela trata no seu artigo 5º e diz especificamente que o esteticista ele pode atuar com procedimentos de terapia facial, capilar e corporal, utilizando técnicas, insumos e equipamentos com registro na Anvisa. A gente tem a CBO do esteticista 3221, dígito 30, do Ministério do Trabalho, Ministério da Cidadania e do Trabalho, que diz que o esteticista pode atuar com pérfuro cortante. Então, acredito eu que só com base nisso a gente já tem uma saída para o caso. E outra coisa bem interessante é que o Conselho Conselho Federal de Medicina, eles acreditam que todos os procedimentos estéticos são invasivos. Isso claramente visando uma reserva de mercado em prol dos médicos. Então a gente precisa ter seria interessante a Anvisa, como órgão fiscalizador, né, dessa questão sanitária, modificar também as suas resoluções, que são arcaicas. A resolução 185 do longínquo ano de 2001, ela vem tratando os procedimentos estéticos como minimamente invasivos e invasivos. A Lei do Ato Médico ela é de 2013 e ela diferencia procedimento invasivo, que é o procedimento exclusivo do médico, e procedimento injetável, que é um procedimento que pode ser utilizado por outros profissionais da área da saúde. Então, fica essa discussão, né, se esteticista pode ou se não pode. A gente tem essas duas saídas. A própria Lei do Ato Médico, que vetou um dispositivo no seu artigo 4º, e onde previa que os procedimentos injetáveis seriam exclusivos dos médicos, e não são, tanto é que foram vetados. E a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não modificou as suas resoluções, e aí causa todo esse transtorno, causa toda essa confusão. O que é procedimento invasivo, o que é procedimento injetável, procedimento invasivo e injetável é a mesma coisa? Não são. Não são, eles eram tratados na Lei do Ato Médico em dispositivos diferentes. Apesar de serem tratados no mesmo artigo, eles eram tratados em incisos diferentes. E esses incisos que tratavam sobre a prática exclusiva por parte dos médicos em procedimentos injetáveis, eles foram vetados, tá bom? Então a gente fica com essa questão, acredito eu que já resolvida, com esses argumentos que eu passei para os senhores e para as senhoras, que é possível o esteticista realizar esses procedimentos injetáveis, e essa ação
do CREMESP, nesse caso específico, ela visa exclusivamente tratar de questões de reserva de mercado. Haja visto até que muitos profissionais já vêm com a grade curricular em cursos de graduação constando a prática de procedimentos injetáveis, inclusive com a aplicação de toxina botulínica, entre outros procedimentos, que nada tem a ver com procedimentos invasivos, tá bom? Vamos terminando então o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu peço a gentileza que vocês curtam, compartilhem essas informações, comentem também, que o comentário é sempre importante, relevante e faz crescer o número de pessoas que acessam os nossos canais. E a gente precisa de vocês, porque a gente vem lutando arduamente junto ao Legislativo e junto ao Executivo no intuito de ser criado esse Conselho Federal de Estética e Cosmetologia, que vai poder sanar todas essas questões, né, inclusive com relação a essa obrigatoriedade de filiação ao Conselho de Biomedicina, já que essas resoluções elas se tornarem constitucionais com o advento da lei, a questão dos injetáveis e a questão também desses cursos livres para leigos. O órgão fiscalizador que a gente tem nesse momento é o Ministério Público, e vocês que nos trazem essas informações e a gente leva isso ao conhecimento do poder público para que eles façam e tomem as medidas cabíveis. Tá bom, meus queridos? Foi um enorme prazer estar mais uma vez aqui na presença de vocês. Sigam as nossas redes sociais, @Associação Anesco, e até o próximo vídeo. Every single day